De um ponto de vista estoico, exploramos estratégias eficazes para gerir as interações com indivíduos narcisistas. O narcisismo, caracterizado por uma autoestima excessiva, falta de empatia e uma necessidade insaciável de atenção e admiração, pode apresentar desafios nos relacionamentos. Os narcisistas muitas vezes empregam a manipulação, a exploração e a desvalorização dos outros para satisfazer o seu próprio ego. No entanto, a antiga filosofia do estoicismo, que enfatiza a virtude, a autodisciplina e a indiferença às circunstâncias externas, oferece informações valiosas sobre como navegar nestes encontros e proteger-se. Neste vídeo, compartilhamos 9 abordagens poderosas para lidar com narcisistas através de lentes estoicas. Ao enfrentar a difícil tarefa de confrontar um narcisista, é importante lembrar que pode ser emocionalmente desgastante e difícil. A necessidade constante de admiração e a inclinação para manipular os outros podem evocar uma série de emoções, como raiva, frustração, tristeza e confusão. No entanto, a filosofia estoica oferece um princípio orientador: a prática da indiferença emocional. Isto não significa suprimir as nossas emoções, mas sim reconhecer a sua natureza passageira e manter a tranquilidade interior apesar das circunstâncias externas. É crucial não permitir que os elogios do narcisista inflem o nosso ego ou que as suas críticas nos desestabilizem. Em vez disso, esforçamo-nos por cultivar um sentimento de paz interior que nos permita permanecer firmes na nossa própria verdade, em vez de reagir impulsivamente às suas palavras e ações. Através da prática do distanciamento emocional, passamos a compreender que as opiniões e ações de um narcisista não têm qualquer influência no nosso valor inerente como indivíduos. Nós nos libertamos do ciclo interminável de busca de validação e aprovação, reconhecendo nosso próprio valor intrínseco. Recusando-nos a ser arrastados pela turbulência emocional do narcisista, optando, em vez disso, por permanecer fortes no nosso próprio âmago, plenamente conscientes de que o nosso valor não depende da aceitação dos outros. O distanciamento emocional também nos permite estabelecer uma distância saudável da teatralidade e da manipulação do narcisista. Em vez de permitir que os seus jogos emocionais nos impactem, adoptamos uma atitude de observação imparcial, percebendo o seu comportamento como ele realmente é, sem permitir que nos afete profundamente. Mantemos um ponto de vista claro e objetivo, entendendo que as ações do narcisista são um reflexo das suas próprias inseguranças e limitações, e não um reflexo do nosso próprio valor. Além disso, a prática do desapego emocional nos fortalece, concedendo-nos uma sensação de controle e autoridade sobre as nossas próprias vidas. Em vez de conceder à pessoa narcisista a capacidade de perturbar a nossa estabilidade emocional, permanecemos resolutos dentro da nossa própria fortaleza interna. Reconhecemos que é exclusivamente nossa responsabilidade gerir as nossas próprias emoções e que possuímos a capacidade de determinar as nossas reações a situações externas. Ao praticar o desapego emocional, nos libertamos da manipulação do narcisista e possibilitamos o desenvolvimento da tranquilidade e da calma interior em meio a ambientes tumultuados. Através da prática da indiferença emocional, transformamo-nos em personificações de força, navegando em tempestades emocionais com compostura e determinação inabaláveis. Isto permite-nos transcender as manipulações dos narcisistas e recuperar o nosso poder pessoal. Num mundo saturado de narcisismo e egocentrismo, a indiferença emocional serve como uma luz orientadora, conduzindo-nos à verdadeira libertação emocional e à realização interior. Além disso, cultivar a autoestima é fundamental na intrincada rede de interações com os narcisistas, pois eles buscam incessantemente a admiração e menosprezam os outros para reforçar seus próprios egos. No entanto, no cerne da filosofia estoica, reside uma lição profunda sobre a importância de nutrir uma autoestima inabalável, mesmo no meio do tumulto do narcisismo. Cultivar a autoestima implica reconhecer e afirmar o nosso valor inerente como indivíduos,
independentemente da validação externa ou crítica de outros. No meio de uma sociedade que promove o narcisismo e desvaloriza os indivíduos que não se conformam com as suas normas arbitrárias, os princípios do estoicismo oferecem uma alternativa poderosa. Em vez de procurar a validação dos outros, o estoicismo encoraja-nos a descobrir o nosso próprio valor inerente. Para promover um forte sentido de autoestima face ao narcisismo desenfreado, é essencial cultivar uma profunda autoconsciência e abraçar-nos incondicionalmente. Abraçar as nossas qualidades únicas, tanto os pontos fortes como os fracos, juntamente com as nossas peculiaridades, permite-nos encontrar um profundo sentido de autoestima que não depende de validação externa. Num mundo que se esforça para que todos se conformem e sejam iguais, aceitar torna-se um ato de rebelião, que celebra a nossa individualidade e autenticidade. Além disso, desenvolver a autoestima envolve mostrar bondade e compreensão não apenas para nós mesmos, mas também para com os outros. Reconhecemos que somos todos indivíduos imperfeitos navegando pela vida, merecedores de amor, aceitação e empatia de nós mesmos e daqueles que nos rodeiam. Num mundo que prospera com base na divisão e na conquista, a compaixão torna-se uma força poderosa que unifica a humanidade através da nossa vulnerabilidade partilhada e experiências comuns. Além disso, praticar a gratidão nos incentiva a reconhecer e valorizar as bênçãos e oportunidades que surgem em nosso caminho, mesmo em tempos de dificuldades e adversidades. Cultivar uma mentalidade de gratidão permite-nos manter uma perspectiva positiva e esperançosa, mesmo diante da negatividade e dos desafios trazidos pelo narcisismo. No meio de uma sociedade que prospera na promoção do descontentamento e do ciúme, a gratidão surge como um remédio potente que nutre o nosso ser interior e fortalece a nossa determinação. Ao promover um sentido saudável de autoestima, somos capazes de resistir às influências e manipulações implacáveis do narcisismo. Incorporamos confiança e autoestima inabalável, emanando um brilho interior radiante que nos guia através das sombras lançadas pelas forças narcisistas. Num mundo dominado pela força destrutiva do narcisismo, cultivar a autoestima estoica oferece um vislumbre de esperança, conduzindo-nos à realização genuína e ao contentamento interior. O primeiro passo é estabelecer limites firmes ao lidar com indivíduos narcisistas, salvaguardando o nosso bem-estar emocional e psicológico. Os narcisistas têm tendência a ultrapassar os limites dos outros na sua busca incessante de autogratificação, muitas vezes deixando aqueles que os rodeiam, sentindo-se invadidos e esgotados. No entanto, estabelecer limites claros é um ato de autodisciplina e autoafirmação, preservando a nossa dignidade e o bem-estar geral. Envolve comunicar de forma clara e assertiva nossas necessidades, desejos e limites, sem sucumbir ao medo da desaprovação ou rejeição do narcisista. Reconhecemos a nossa autonomia como indivíduos, com o direito de definir os nossos próprios limites, e não temos qualquer obrigação de cumprir as exigências irracionais ou manipuladoras de outros, incluindo os narcisistas. Ao estabelecer limites firmes, reconhecemos e defendemos o nosso próprio valor e dignidade como indivíduos, recusando-nos a ser controlados, manipulados ou diminuídos por indivíduos narcisistas, optando, em vez disso, por permanecer inabaláveis na nossa própria verdade. Permanecemos firmes nos nossos princípios e valores, recusando-nos a comprometê-los para obter a aprovação de outros. Ao estabelecer limites firmes, somos capazes de salvaguardar o nosso bem-estar emocional e preservar a nossa energia, evitando absorver a energia negativa e tóxica emitida pelos indivíduos narcisistas. Torna-se evidente que não temos obrigação de tolerar ou aceitar o comportamento abusivo e imprudente dos outros. Temos o direito de nos afastar de qualquer situação ou relacionamento que nos cause dano ou desconforto. Quando estabelecemos limites claros, também reconhecemos as consequências que podem surgir das nossas ações e decisões, mesmo que isso signifique enfrentar a raiva, rejeição ou desaprovação do narcisista.
É crucial compreender que não podemos controlar a forma como os outros reagem ou se comportam, mas temos controle sobre as nossas próprias respostas e a proteção da nossa integridade e bem-estar. O estabelecimento de limites claros permite-nos recuperar o nosso poder pessoal e autonomia no meio da dinâmica narcisista. Tornamo-nos os guardiões da nossa própria felicidade e bem-estar, recusando ser vítimas da manipulação ou exploração de outros. Num mundo onde o narcisismo procura dominar e manipular, o estabelecimento de limites claros torna-se um ato de desafio e autodeterminação, permitindo-nos viver de forma genuína e livre. Com coragem e determinação inabaláveis, confrontamos a presença do narcisismo, plenamente conscientes de que merecemos relacionamentos e ambientes que enriqueçam e fortaleçam os nossos espíritos, em vez de correrem o nosso sentido de valor e respeito próprio. O quarto passo envolve o cultivo da empatia seletiva, um atributo humano inestimável que nos permite compreender e estabelecer ligações significativas com os sentimentos e experiências daqueles que nos rodeiam. Envolver-se na empatia pode ser desafiador quando nos relacionamos com indivíduos narcisistas. Os narcisistas, com a sua natureza egocêntrica e falta de preocupação pelos outros, exploram frequentemente a generosidade emocional das pessoas que os rodeiam para satisfazer as suas próprias necessidades, desconsiderando os sentimentos e interesses dos outros. Para navegar nesta dinâmica, devemos exercitar o discernimento e o autocontrole, praticando a empatia seletiva. Isto significa compreender a perspectiva do narcisista sem comprometer o nosso próprio bem-estar e princípios. A empatia seletiva envolve reconhecer e validar as emoções e experiências do narcisista, ao mesmo tempo que nos protegem de seu comportamento abusivo ou manipulador. Esforçamo-nos para compreender as feridas e inseguranças que orientam suas ações, reconhecendo que sua conduta decorre de dores internas e de uma luta para buscar validação e carinho. No entanto, a empatia seletiva também exige o estabelecimento de limites claros e a salvaguarda da nossa integridade emocional e psicológica. Nossa abordagem para lidar com os narcisistas envolve manter um senso de distanciamento e recusar-se a se envolver em suas táticas dramáticas ou manipuladoras. Ao criar uma distância saudável, conseguimos preservar a nossa paz interior e o nosso bem-estar. Além disso, o emprego da empatia seletiva permite-nos reconhecer os esforços do narcisista para manipular e explorar sem se envolver nos seus jogos emocionais. Reconhecemos que podemos compreender a sua perspectiva sem tolerar ou racionalizar as suas ações abusivas e desrespeitosas. O nosso compromisso com os nossos próprios valores e princípios permanece inabalável e recusando-nos a comprometer a nossa integridade para agradar ou pacificar o narcisista. Na prática da empatia seletiva, é importante reconhecer as nossas próprias limitações e necessidades emocionais. Ao estabelecer limites saudáveis nas nossas relações com os narcisistas, priorizamos o nosso próprio bem-estar e saúde mental. Entendemos que não somos responsáveis por curar ou resgatar o narcisista, mas sim, devemos nos concentrar em cuidar de nós mesmos e salvaguardar a nossa própria felicidade. A empatia seletiva permite-nos manter a nossa compaixão e humanidade, mesmo quando enfrentamos os desafios do narcisismo. Tornamo-nos observadores compassivos da humanidade do narcisista, reconhecendo a sua dor e sofrimento sem permitir que o seu comportamento abusivo ou manipulador nos desestabilize ou prejudique a nossa própria autoestima. Num mundo onde o narcisismo procura dividir e conquistar, praticar a empatia seletiva torna-se um ato de resiliência e humanidade que nos permite permanecer fiéis perante nossos valores e princípios, mesmo perante as adversidades. Lembre-se de se concentrar no que você pode controlar. No âmbito dos relacionamentos, quando nos deparamos com a complexa dinâmica do narcisismo, torna-se fundamental ter em mente e colocar em prática o princípio de direcionar a nossa atenção para aquilo que temos o poder de influenciar. As ações erráticas e a sede insaciável de reconhecimento e adulação demonstradas pelos narcisistas têm o potencial de perturbar o nosso equilíbrio emocional,
e desviar o nosso foco do que realmente tem significado. No entanto, ao abraçar uma mentalidade estoica e fixar-nos nos aspectos da situação que se encontram dentro da nossa esfera de influência, podemos manter a nossa tranquilidade e salvaguardar a nossa autenticidade emocional. Reconhecer e aceitar as nossas próprias limitações e vulnerabilidades é fundamental para direcionar a nossa atenção para aquilo que temos o poder de controlar. Embora não possamos manipular as ações ou emoções dos outros, possuímos a capacidade de decidir como reagimos a eles. É crucial compreender que as nossas respostas e atitudes face ao comportamento do narcisista são escolhas conscientes que podemos fazer, independentemente das circunstâncias externas. Concentrar-se naquilo que podemos controlar exige o desenvolvimento de profunda autodisciplina e autoconsciência. Enfrentamos a tarefa de reconhecer e compreender nossas próprias emoções, pensamentos e como eles moldam nossas ações e decisões. Estamos cientes de que as nossas reações imediatas ao comportamento do narcisista podem ser motivadas pelo medo, raiva ou frustração, e nos esforçamos para promover maior clareza e tranquilidade interior. Além disso, dirigir a nossa atenção para aquilo que podemos controlar permite-nos estabelecer limites firmes e salvaguardar o nosso bem-estar emocional e psicológico. Concedem-nos permissão para nos distanciarmos de situações ou relacionamentos que causam desconforto ou angústia, colocando a nossa própria felicidade e bem-estar como principais prioridades. É crucial reconhecer que não temos obrigação de sacrificar o nosso bem-estar ou comprometer os nossos valores para apaziguar o narcisista ou preservar uma fachada de harmonia. Ao dirigir a nossa atenção para aquilo que temos o poder de influenciar, também desenvolvemos um sentimento de profunda aceitação e entrega quando confrontados com situações que estão fora do nosso controle. É importante compreender que não podemos alterar a natureza fundamental do narcisista ou coagi-lo a comportar-se de uma maneira específica. Em vez de resistir ao inevitável, optamos por nos render para com os aspectos que estão fora do nosso controle e redirecionar a nossa energia e atenção para áreas onde temos o poder de causar um impacto significativo. Ao centrar o nosso foco naquilo que podemos influenciar, reivindicamos o nosso poder pessoal e autonomia face à dinâmica narcisista. Moldamos ativamente o nosso próprio futuro, fazendo escolhas deliberadas que se alinham com os nossos valores e crenças fundamentais. Num mundo onde o narcisismo tenta minar a nossa confiança e drenar a nossa energia, a prática de nos concentrarmos naquilo que podemos controlar serve como uma luz orientadora, conduzindo-nos à realização genuína e ao contentamento interior. Permanecemos firmes na nossa própria tranquilidade e determinação, mesmo em meio às turbulentas tempestades emocionais do narcisismo, plenamente conscientes de que só nós temos as rédeas do nosso destino. Forma 6. Proteja-se contra o fascínio da manipulação. A manipulação é uma arma frequentemente empregada no arsenal de um narcisista. A capacidade de distorcer a verdade, semear confusão e explorar as vulnerabilidades dos outros pode ser perturbadora. No entanto, defender a nossa bússola moral e resistir às táticas manipuladoras do narcisista torna-se um exercício de autocontrole e autenticidade que salvaguarda a nossa honra e autoestima. Recusar-se a ser enredado pela manipulação do narcisista exige o cultivo de profunda autoconsciência e discernimento. Nós nos esforçamos para identificar as estratégias manipulativas do narcisista e evitar sucumbir às suas manobras emocionais. Permanecemos firmes nos nossos próprios valores e princípios, recusando-nos a sacrificar a nossa integridade moral para apaziguar o narcisista ou manter a harmonia no nível superficial. Manter uma distância emocional saudável é fundamental para evitar as táticas manipulativas do narcisista. Compreendemos que a sua manipulação é um reflexo do seu próprio egocentrismo e falta de empatia, e não diminui o nosso próprio valor ou valor. Ao priorizar nosso bem-estar emocional, nos protegemos da negatividade e da toxicidade do narcisista. Além disso, estabelecer limites claros e firmes
é crucial para evitar a sua manipulação. Nós nos permitimos a liberdade de nos afastarmos de qualquer situação ou relacionamento que traga desconforto ou angústia, colocando nossa própria felicidade e paz interior como principais prioridades. Reconhecemos que não somos obrigados a comprometer a nossa integridade moral ou princípios para agradar ao narcisista. Por último, resistir à manipulação do narcisista envolve cultivar um profundo sentido de autenticidade e honestidade dentro de nós mesmos e nas nossas interações com os outros. Mesmo diante da pressão e da manipulação de um narcisista, continuamos comprometidos em viver alinhados com os nossos valores e princípios fundamentais. Mantemo-nos firmes na recusa de sacrificar a nossa verdade interior para satisfazer as expectativas ou exigências irracionais do narcisista. Ao resistir ao fascínio da sua manipulação, reivindicamos o nosso poder pessoal e autonomia dentro da complexa dinâmica do narcisismo. No meio dos desafios colocados por indivíduos narcisistas que procuram explorar as nossas vulnerabilidades e minar a nossa autoestima, erguemo-nos como protetores da nossa própria dignidade. Com uma determinação inabalável, resistimos às suas manipulações e pressões, recusando-nos a sucumbir. Num mundo onde reina o narcisismo, a nossa firmeza em não ceder à manipulação torna-se uma luz orientadora, conduzindo-nos à realização genuína e ao contentamento interior. Mesmo diante da turbulência emocional causada pelo narcisismo, permanecemos alicerçados na nossa autenticidade e verdade, plenamente conscientes de que a nossa integridade moral é inatacável. No reino da filosofia estoica, o sétimo princípio centra-se no cultivo da paciência e da tolerância. Estas virtudes têm um significado imenso, especialmente quando navegamos nas complexidades do narcisismo dentro das nossas conexões interpessoais. A busca incessante por atenção e admiração por parte de indivíduos narcisistas pode servir como um verdadeiro teste de nossos limites emocionais e paciência. No entanto, abraçar a prática da paciência e da tolerância serve como um meio de aprimorar o nosso autocontrole e tranquilidade, permitindo-nos manter a nossa compostura interior e salvaguardar a nossa serenidade mental. Para desenvolver paciência e tolerância, é necessário promover uma profunda compreensão e aceitação da natureza humana, abrangendo tanto a nós mesmos como aqueles que nos rodeiam. Reconhecemos que o narcisismo é um reflexo dos traumas e vulnerabilidades internas do narcisista, e a sua conduta decorre da sua própria angústia e angústia. Nosso objetivo é compreender as motivações subjacentes que impulsionam o comportamento do narcisista, mesmo que tenhamos perspectivas diferentes. O ato de praticar a paciência e a tolerância exige manter uma mentalidade serena e composta, mesmo em meio a circunstâncias e conflitos desafiadores. Reconhecemos que as nossas respostas imediatas às ações do narcisista podem ser alimentadas pelo medo, raiva ou frustração, e esforçamo-nos por promover um sentimento mais profundo de clareza e tranquilidade interior. Além disso, a prática da paciência e da tolerância permite-nos adotar uma perspectiva de longo prazo nas nossas interações com o narcisista. Entendemos que a mudança é um processo gradual e que esperar uma transformação imediata por parte do narcisista seria irrealista. Por isso, comprometemo-nos a trabalhar de forma consistente e constante para promover a compreensão mútua e o crescimento pessoal, mesmo quando enfrentamos obstáculos e dificuldades ao longo da jornada. Cultivar profunda compaixão e empatia pela pessoa narcisista, apesar de suas falhas e imperfeições, é um aspecto inerente à paciência e à tolerância. É um reconhecimento de que somos todos indivíduos imperfeitos, lutando com as nossas lutas e procurando o nosso lugar no mundo. Reconhecemos que merecemos amor, aceitação e compreensão de nós mesmos e dos outros. Ao praticar a paciência e a tolerância, recuperamos o nosso poder pessoal e independência face à dinâmica desafiadora do narcisismo. Tornamo-nos os protetores da nossa paz e tranquilidade interior, resistindo firmemente às pressões e manipulações do narcisista. Num mundo onde o narcisismo tenta minar a nossa autoconfiança
e explorar as nossas vulnerabilidades, a prática da paciência e da tolerância serve como uma luz orientadora, conduzindo-nos à realização genuína e ao contentamento interior. Em meio às ondas tempestuosas do narcisismo, permanecemos firmes na nossa serenidade e determinação, reconhecendo que o nosso verdadeiro poder reside na nossa capacidade de manter a compostura e a tranquilidade, especialmente durante os momentos mais desafiadores. Ao lidar com indivíduos que apresentam traços narcisistas, é crucial adotar uma perspectiva de longo prazo. Esta abordagem serve como um recurso valioso para salvaguardar o nosso bem-estar emocional e equilíbrio psicológico. A presença de narcisistas, que estão preocupados com as suas próprias necessidades e procuram perpetuamente admiração, muitas vezes dá origem a um ambiente tenso e emocionalmente desafiante. Ao abraçar uma mentalidade estoica, manter uma perspectiva de longo prazo torna-se um exercício de fortaleza e lucidez cognitiva. Ela nos capacita a permanecer firmes em nossas crenças e princípios, mesmo quando confrontados com adversidades. Reconhecer que os obstáculos e provações que encontramos no presente são transitórios e acabarão por se dissipar é um aspecto fundamental para manter uma perspectiva que se estende para além do imediato. Compreendemos que o narcisismo é uma característica inerente que necessita de um investimento considerável de tempo e energia para se transformar. Ao permanecermos firmes no nosso compromisso com objetivos e princípios de longo prazo, podemos resistir às distrações e manipulações dos narcisistas e persistir face à adversidade. Manter uma perspectiva de longo prazo envolve reconhecer que mudanças substanciais e significativas requerem um esforço dedicado e prolongado. Na nossa jornada para promover a compreensão e o desenvolvimento, prometemos ser resilientes, consistentes e implacáveis, mesmo face a desafios e derrotas. Lembramos também que alcançar a autenticidade e a autorrealização pode ser um desafio, mas cada esforço realizado nos aproxima dessa conquista. Além disso, ter uma visão das coisas nos mantém firmes em nossas crenças e princípios, embora o narcisista possa se opor ou resistir a nós. Comprometer-se a agir de acordo com nossos ideais mais profundos não é um caminho fácil, se isso significar que incorreram na ira ou na rejeição do narcisista. O conhecimento de que o nosso valor moral e genuinidade são algo que o dinheiro não pode comprar também está presente nas nossas mentes. Não queremos ceder a um narcisista para agradá-lo ou manter a paz exterior. Manter o olho na bola também implica cultivar profunda aceitação e entrega às circunstâncias sobre as quais não temos influência. Entendemos que o caráter de um narcisista não pode ser mudado por nós ou forçá-lo a agir de forma diferente. Para evitar brigas desnecessárias, deixamos de lado coisas que estão além do nosso controle e investimos nosso tempo em lugares onde podemos causar um impacto substancial. Quando temos uma visão a perseguir, isso ajuda-nos a recuperar a nossa individualidade e autodeterminação face a relações narcisistas turbulentas. À medida que nós, os arquitetos do nosso próprio destino, criamos uma vida com propósito, livre das fronteiras e dos grilhões do narcisismo, todos os desafios podem ser superados. No mundo narcisista, onde a nossa confiança é aniquilada e as nossas fraquezas usadas contra nós, é manter a imagem de longo prazo diante de nós, que se torna um farol que nos conduz através das águas escuras e tempestuosas para a felicidade e o contentamento genuínos. Enfrentamos a tarefa, sabendo bem que a jornada rumo à autenticidade e à totalidade interior pode ser difícil, mas cada passo nos aproxima do nosso destino. Estabelecer um plano. Além disso, reúna apoio e encontre orientação. Para qualquer pessoa que enfrente as dificuldades de uma personalidade narcisista em seus relacionamentos, o distanciamento emocional é uma habilidade inestimável. Com os narcisistas, que sempre querem ser o centro das atenções e estão constantemente tramando contra os outros, você pode acabar lidando com uma situação emocionalmente carregada e mentalmente exaustiva. Ao praticar o distanciamento emocional como forma de autocontrole,
podemos manter nosso equilíbrio, não sucumbindo à enxurrada de emoções que podem surgir ao interagir com um narcisista. A prática do distanciamento emocional envolve o cultivo de uma mentalidade de observação imparcial quando se trata dos sentimentos e ações dos narcisistas. Então, temos que agir assim e desligar nossa mente e coração de qualquer palavra ou ação que eles possam fazer. Desta forma, permanecemos serenos e mentalmente sãos. Compreendemos que não são as ações dos narcisistas que controlam as nossas emoções, mas a nossa resposta pessoal e compreensão dos seus atos. Praticar o desapego emocional envolve compreender que nossas emoções são temporárias e não permitir que elas se tornem parte de nossa identidade. Passamos a compreender que nossas emoções são transitórias e não podem servir de base para nos definirmos como realmente somos ou para estabelecer nosso verdadeiro valor como seres humanos. Consequentemente, ao desenvolvermos uma maior consciência das nossas emoções, podemos observá-las sem sermos consumidos por elas, e desta forma, manter o nosso equilíbrio quando o narcisismo provoca um turbilhão de sentimentos dentro de nós. Além disso, quando praticamos o distanciamento emocional, permite-nos estabelecer limites apropriados nas nossas relações com o narcisista, libertarmos-nos de ambientes ou contatos indesejados ou desagradáveis e colocamos-nos em primeiro lugar, garantindo a nossa própria saúde mental e emocional. Entendemos que não temos o dever de ser mártires do ego do narcisista e que o nosso bem-estar vale muito mais do que apenas manter os fingimentos. Da mesma forma, o desapego a nível emocional significa gerar uma atitude em relação a estas circunstâncias, como aceitação, resignação, mas também nutrir dentro de nós uma compreensão profunda daquilo que não é possível alterar. Reconhecemos que não podemos alterar a essência do narcisista, nem podemos forçá-lo a qualquer comportamento específico. Ao tentarmos obter controle sobre aspectos que estão ao nosso alcance, também cedemos face à irreversibilidade, desviando o nosso foco para áreas onde podemos realmente influenciar as decisões. O ato de distanciamento emocional atua como um escudo contra o narcisismo e ajuda a recuperar o poder pessoal e também a autonomia. Tornamo-nos responsáveis por nos mantermos sob controle, bloqueando as forças narcisistas que tentam nos desviar do curso. Não estamos isentos da realidade diária do narcisismo, uma prática obscura que mina a nossa autoestima e explora as nossas vulnerabilidades. Mas com o desapego emocional como ferramenta, podemos sempre descobrir a nossa verdadeira vocação e viver a vida em todo o seu potencial. Quando presos nos fortes ventos do narcisismo, mantemos este importante princípio perto dos nossos corações. A nossa capacidade de permanecer calmos e pacíficos dentro de nós mesmos é uma força imbatível. Se você tiver mais dúvidas ou precisar de orientação adicional, não hesite em entrar em contato. Neste mundo que tende a envolver o narcisismo, é fundamental manter-se firme e nunca perder de vista quem você é. Cultive a paz, a autoconsciência e a genuinidade durante o seu crescimento pessoal. Não permita que a turbulência do narcisismo o desvie do seu caminho. Mantenha-se próximo de seus princípios e valores e tenha fé em si mesmo para superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho. Vamos seguir o exemplo dos estoicos, que nos mostram que o verdadeiro poder reside na nossa capacidade de permanecermos serenos e imperturbáveis, independentemente de quão difícil possa ser uma situação. Então siga em frente. Persevere diante das provações, deixe de lado as emoções e pratique o autocontrole porque sempre há uma luz no fim do túnel. Se você achou este conselho útil, recomendo que você o coloque em prática em sua vida cotidiana. Mais tarde, tchau. Que a serenidade o acompanhe em cada passo do caminho.